Boa noite a todos. O caso da seção clínica do Hospital Geral de Fortaleza foi um caso de intoxicação por anestésicos locais. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Bom, a incidência de toxicidade por anestésico local se dá no caso de peridural de 0,7 a 1,8 a cada 10 mil casos e no caso de nervos periféricos de 2 a 2,8 a cada 10 mil casos. Vale lembrar que eu falo aqui de nervos periféricos de uma forma geral, já que existe uma variabilidade entre os diversos tipos de bloqueio. Bom, falar um pouco de farmacocinética. Antes de falar de farmacocinética, essa é uma revisão de 2004, que eu começo a estudar, a fazer essas revisões, pego alguma revisão mais antiga para entender o que é que mudou e como evoluiu o conhecimento em determinada área. Me assustou ver essa revisão de 2004 do Regional Anesthesia and Pain Medicine, e na evolução do estudo, no decorrer do estudo, lendo uma revisão do Jornal Canadense desse ano, ver que não mudou muita coisa. Então vamos lá, farmacocinéticos anestésicos locais. A absorção vai depender do local da injeção e principalmente está relacionada à vascularização deste local. Vale lembrar que existe uma grande variabilidade interindividual e interbloqueio, dificultando trabalhos científicos nesse aspecto, né? A distribuição vai estar iminentemente relacionada à toxicidade. E lembrar que são as drogas, a fração livre da droga que leva à intoxicação da droga. A eliminação é, é, é importante, principalmente quando a gente vai utilizar doses sucessivas de anestésicos locais e infusões contínuas. Bom, os anestésicos circulam principalmente ligados à alfa-1-glicoproteína ácida e existem duas classes, os amidamidas e os amidoésteres. Os aminoamidas são metabolizados no fígado, já os aminoésteres são metabolizados pela pseudocolinesterase plasmática, fazendo desta última classe segura quanto às doses. Porém, existe um maior risco de reação anafilática, principalmente pela metabolização do anestésico em ácido paraminobenzoico. Bom, e a eliminação renal é mínima. Como é que então acontece a toxicidade do sistema nervoso central? Há um bloqueio dos canais de sódio e inicialmente dá-se inibição das fibras inibitórias, bloqueio das fibras inibitórias, levando a uma fase excitatória, com distúrbios sensoriais, visuais, espasmos musculares, convulsões. A seguir, há um bloqueio das fibras excitatórias, levando a inconsciência, coma e parada respiratória. A toxicidade cardiovascular se dá pelo bloqueio dos canais de sódio, potássio e cálcio, levando ao prolongamento dos intervalos PR, QRS, ST, podendo provocar bradiarritmias e taquiarritmias de arrancada. Lembrar que não há uma lesão do miócito diretamente, mas sim uma depressão do miócito por diminuição do cápsula intercelular, levando ao endotropismo negativo. E já estou citando aqui na questão do tratamento, que a gente vai ver que a RCP e o ACLS no paciente com toxicidade cardiovascular por anestésico local, você tem que lidar de forma diferente. E começa pelo tempo aceitável de reanimação cardiopulmonar, que pode durar até mais de 1 hora. Além disso, os anestésicos locais alteram a captação de ácidos graxos pela mitocôndria, que essa é a principal fonte de energia das mitocôndrias dos miócitos cardíacos. Além de tudo, pode alterar a resistência vascular sistêmica. Bom, o espectro da toxicidade cardiovascular se dá desde uma fase de excitação até a sistolia. Mas essa fase de excitação é um mecanismo indireto por ativação simpática, principalmente no momento da convulsão. Então, quais seriam as doses tóxicas seguras para evitar tal toxicidade? Bom, se eu injetar menos de 1 ml de locaína 2% na artéria vertebral, eu vou levar a intoxicação do sistema nervoso central, certo? Ou seja, uma dose de 1 ml causando toxicidade. Então a gente já tem que entender que vai depender do local de injeção. As doses que a gente tem atualmente não são baseadas em evidências, são baseadas em estudos animais, experiências clínicas ou até mesmo orientação de laboratório. E a gente vai ver o risco que se corre quando a gente utiliza essas fontes para direcionar nossas condutas.
A dose aceitável desde a década de 40 na Europa de lidocaína sem epinefrina é em torno de 200 mg e nos Estados Unidos 300, subindo para 500 mg no caso de utilização com vasoconstritor. Porém, não existe evidência científica sobre esses valores. E me assustou a seguinte frase que eu encontrei nessa revisão de 2004. Quem foi o responsável nos Estados Unidos por ter sugerido ou ter tomado a decisão de que 300 mg é a dose máxima recomendada de lidocaína não pode ser rastreado. Ou seja, se você for prestar atenção, a maioria das tabelas que falam de doses tóxicas de anestésico local nos livros não trazem referência. É porque na realidade, essa referência não existe. Aqui a gente tem uma tabela apresentada por essa revisão e mostra as doses tóxicas nos diversos países. Eu vou chamar a atenção aqui para lidocaína, que gira em torno de 200 mg na maioria dos países, chegando a 300 nos Estados Unidos, né? Com vasoconstritor vai para 500 mg, bupivacaína aqui, a maioria dos países aceitam doses menores do que 200 mg, certo? E a ropivacaína gira em torno de 200. Essas seriam as doses aceitáveis propostas por essa revisão. Além de mais, a gente tem que saber que a indústria farmacêutica quer proteger as suas medicações, os seus fármacos. Então, torna-se muito mais fácil para a indústria farmacêutica colocar que uma dose tóxica é baixa e o risco ficar por conta do médico que administra essa dose acima da dose tóxica dita pela indústria farmacêutica. Bom, atualmente as doses aceitas como tóxico, os limites de dose tóxica aceitos nos anestésicos locais é isso publicado nessa revisão do Jornal Canadense de Anestesia de 2016. Né? Lidocaína 5 mg por quilo, sem vasopressor, chegando a 7 mg por quilo em paciente usando com vasopressor. Desculpa. Bupivacaína 2 a 3, ropivacaína gira em torno de 3. Então essas seriam as doses aceitáveis como limite de dose tóxica. Bom, mas fixar a dose é inapropriado e a gente tem que sempre individualizar a terapia e relacionar a dose segura com bloqueio específico com a condição do paciente. Para a gente individualizar a terapia, a gente tem que considerar alguns fatores, como a técnica, que leva em consideração o local de injeção, principalmente a vascularização dessa região, uso de vasoconstritor, técnica de localização, dose versus farmacocinética e fatores relacionados ao paciente. Bom, o local de bloqueio, por exemplo, locais de alta vascularização, como bloqueio intercostal, compartimento pessoas, região glútea, você tem um maior risco de absorção sistêmica e consequente toxicidade por anestésico local. No caso do TAP Block, o risco se dá principalmente pelos altos volumes utilizados nesse tipo de bloqueio, muitas vezes tendo que fazer o TAP Block bilateral. Bom, ainda naquela revisão de 2004, ela traz um gráfico que mostra o risco de intoxicação por anestésico local a depender do bloqueio utilizado, né? E configura aqui o bloqueio intercostal como sendo uma de maior risco de intoxicação por anestésico local. Vale ressaltar que foi o mesmo utilizado no caso clínico desta semana, da sessão clínica, né? Seguido de epidural, bloqueio de plexo braquial e infusão subcutânea. No ensejo do bloqueio intercostal, a gente tem um maior risco justamente pelas múltiplas injeções e o aumento da área de absorção desse anestésico, fazendo com que haja uma absorção maior e um maior risco de toxicidade por anestésico local. Então a gente sai de um bloqueio intercostal, em que tem um risco maior de absorção sistêmica, para uma injeção subcutânea, que já é de conhecimento de muita gente, a solução de Klein, que é utilizada na lipoaspiração tumescente. Não vou aqui dizer que eu sou a favor ou contra. O fato é que o autor achou que uma dose de 40 mg por quilo aqui levaria um risco aumentado, ou seja, uma dose muito além do recomendado naquelas tabelas onde o máximo seria de 7 mg por quilo em paciente com vasoconstritor. Uma coisa que me chamou a atenção nessa revisão de 2004 foi a seguinte afirmativa, que a ação vasoativa do anestésico intrínseca não tem papel clínico.
A gente vai já falar sobre isso. A epinefrina levaria a uma desaceleração da absorção e redução da perfusão. Muito cuidado na utilização de anestésico com vasoconstritor em pacientes diabéticos, porque por mais que a epinefrina desacelere a absorção, aumente o tempo de efeito, aumente a intensidade de bloqueio, essa redução na perfusão pode levar a uma neurotoxicidade local. Bom, o que eu ia falar sobre a ação vasoativa intrínseca é o seguinte: a ropivacaína é um anestésico que a grande e esmagadora maioria dos anestesistas nem cogita a possibilidade de usar vasoconstritor junto com essa medicação, com esse fármaco, visto que a ropivacaína possui uma atividade vasoconstrição intrínseca. Mas olha só, esses dois trabalhos já não tão recentes. A gente tem aqui a concentração na artéria com epinefrina e na veia com epinefrina, as figurinhas triângulo e círculo cheios, tá bom? E o triângulo e os círculos vazios tem a ropivacaína sem epinefrina. Então a gente vê a concentração arterial e venosa é bem menor nos casos da utilização de epinefrina. Esse é esse trabalho aqui abordou peridural e esse trabalho bloqueio paravertebral. Aqui também temos uma redução significativa na concentração do anestésico local, tanto arterial quanto venoso. Então, só queria chamar a atenção mais uma vez para o fato de a epinefrina poder aumentar a neurotoxicidade local, podendo levar a lesão nervosa, principalmente no caso de pacientes já com alteração dessa vascularização do nervo, por exemplo, pacientes diabéticos. Bom, e aqui eu vou falar de técnicas usadas para a localização do bloqueio. Esse trabalho retrospectivo, que avaliou mais de 25 mil bloqueios, mostrou incidência 0,87 a cada 1000 de toxicidade por anestésico local, concluiu que a utilização de ultrassom permite evitar estruturas vasculares, perceber a ausência de dispersão do anestésico, ou seja, quando você está injetando guiado por ultrassom, no momento em que você começa a injetar o anestésico local e você não percebe uma dilatação daquele espaço, é provável que você esteja injetando dentro do vaso. E há a possibilidade de utilização de menores volumes, o que limitaria a toxicidade. Além disso, a revisão de 2016 do Jornal Canadense traz outros benefícios, como a redução da dose que eu já falei, visualização do vaso, fracionamento inerente à técnica. Vocês vão ver que uma das maneiras de prevenir a toxicidade por anestésico local é a injeção fracionada de anestésico local. Essa injeção fracionada é muito frequente no caso do uso de ultrassom, visto que muitas vezes a gente quer reposicionar a agulha e injeta mais lentamente para poder ver a dispersão do anestésico. E também a detecção da injeção intravascular. Bom, assim como eu falei que o bloqueio intercostal traz mais risco por se tratar de ejeções múltiplas e, consequentemente, uma área de superfície de absorção de anestésico, existe também esse conceito para os outros bloqueios, quando se pergunta se é melhor fazer um bloqueio com maior concentração e menor volume ou maior volume e menor concentração. O que se fala, opinião de experts também, é que se você usa menor volume com maior concentração, comparado a maior volume com menor concentração, o fato de no maior volume ter maior área de absorção compensaria o fato de ter menor concentração. Então, o que importa mesmo na toxicidade por anestésico local é a massa final do anestésico local. Bom, em relação à segurança do anestésico que você vai escolher, a gente tem aqui uma razão de dose tóxica sobre o sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Essa razão é menor da BUP, seguido da levobup, ropivacaína e depois lido, ou seja, uma dose menor de anestésico é capaz de fazer intoxicação de anestésico no sistema cardiovascular. Isso acontece porque a buvacaína tem maior afinidade pelos canais miocárdicos e lembrar que os sinais neurológicos, ou seja, quando eu tenho essa razão menor, ou seja, no caso da buvacaína, eu acabo passando direto para os problemas, toxicidade cardíaca, desculpe, às vezes não tendo a possibilidade de avaliar um sinal neurológico no começo da manifestação.
Além disso, lembrar que esses sinais neurológicos podem ser inibidos pela sedação. Bom, então vamos aos fatores relativos aos pacientes. Recém-nascido. A diminuição da alfa-1-glicoproteína ácida pode levar ao aumento da fração livre do anestésico, e os autores falam que deve-se reduzir a dose em 15%. No caso dos idosos, existe a possibilidade de uma disfunção orgânica e de uma maior sensibilidade ao anestésico local, os autores sugerindo uma redução de dose de 10 a 20%. Em pacientes com disfunção renal, por mais que eu tenha falado no começo da aula que, é, que os anestésicos não são excretados pelo rim, lembrar que em pacientes com uremia existe uma circulação hiperdinâmica, aumentando o nível sério do anestésico local. Então tem que ter muito cuidado, principalmente em infusões contínuas ou sucessivas. Porém, esses pacientes apresentam proteção que é o aumento da alfa-glicoproteína ácida. Mesmo assim, os autores sugerem reduzir a dose em urêmicos. No caso de disfunção hepática, foi falado que os aminoamidas são depurados no fígado. Mas o que acontece no paciente hepatopata crônico? Com a diminuição da depuração, porém com maior volume de distribuição, mantendo manutenção da produção de alfa-glicoproteína, e isso levaria a um quadro em que não teria uma grande diferença farmacocinética. Porém, esses pacientes muito frequentemente apresentam comorbidades associadas, e o autor defende um cambolos normal e seguir uma infusão contínua reduzida em 10 a 50%. Pacientes com insuficiência cardíaca. Por se tratar de uma intoxicação que pode vir a atingir o sistema cardiovascular, por si só já traz sua complicação, o fato do paciente apresentar insuficiência cardíaca. No caso desses pacientes, eles têm geralmente menor perfusão hepática, o que leva a um aumento da concentração tecidual do anestésico naquele local, da mesma forma como acontece inalatório em pacientes com baixo débito. Essa é uma saturação rapidamente do tecido e maior risco de toxicidade cardíaca. Então, você deveria reduzir a dose em casos avançados. Nas gravidezes, é sabido que a maioria das vezes prefere-se anestesia regional em gestante, mas lembrar que a gestante tem uma maior sensibilidade ao anestésico local, há uma diminuição da ligação proteica e um aumento do débito cardíaco, podendo consequentemente aumentar a absorção. Então, deve-se diminuir doses no caso de gestante. O problema de toda essa discussão sobre os fatores relacionados ao paciente, todas essas sugestões são nível de evidência C e D, não trazem uma base científica apropriada. Mas mesmo assim eu tenho que levar em consideração. Mas e como eu vou levar isso tudo em consideração? Bom, utilizar vasopressores, que servem tanto para diminuir o efeito sistêmico quanto como marcador intravascular, reduzir a dose em caso de gestante e uremia pela circulação hiperdinâmica e reduzir a repetição ou infusão do anestésico, principalmente nos casos de depuração diminuída, como nos hepatopatas crônicos. Ainda como eu vou levar isso tudo em consideração, em pacientes com idade avançada, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial coronariana, pacientes com anormalidade de condução cardíaca, hepatopatias e acidose. Mas aqui, bom, então eu tenho a dose adequada para o meu paciente e vou levar em consideração aqueles fatores, né? Se o paciente com insuficiência grave, eu tenho que avaliar o risco de alteração de condução miocárdica, né? Paciente com. Vou fazer um bloqueio intercostal com várias pulsões bilateral. Eu sei que a ropivacaína tem o seu efeito vasopressor intrínseco, mas seria o caso de eu usar uma epinefrina associada a essa ropivacaína? Em caso de necessidade de altos volumes, se eu tenho um paciente que tem algum risco aumentado de intoxicação por anestésico local, eu vou reduzir esse volume, eu vou deixar uma droga mais diluída, menos concentrada. Além disso, outra coisa que me chamou a atenção nessa revisão canadense foi a retirada daquela máxima que a gente vê nos livros-textos, que a associação de anestésicos locais só aumenta os efeitos colaterais. Bom, essa revisão ela já traz uma coisa diferente, ela já traz que deve considerar o risco aditivo, ou seja, se você usou metade da dose tóxica da lidocaína, se você quiser associar com ropivacaína, você teria direito de usar mais metade da dose tóxica da ropivacaína. Bom, prevenção.
escolha do fármaco seguro, dosagem adequada, aspiração intermitente, fracionamento das doses, ou seja, se injetar de 3 a 5 ml a cada 30 a 45 segundos, marcadores intravasculares e utilização de ultrassom. Então, como é que eu vou preparar para o bloqueio? É óbvio, como toda anestesia, acesso venoso, oxigenação, monitorização e material de reanimação como qualquer outra anestesia. E como eu posso prevenir? Primeiro, a gente tem que saber que não há uma medida única. Deve-se utilizar a menor dose efetiva, em alíquotas de 3 a 5 ml, principalmente no caso de utilização de estimulador de nervo periférico ou parestesia. É questionável se, com a utilização do ultrassom, se faz necessária essas injeções em alíquotas tão lentas, já que você está vendo a dispersão do anestésico local, desculpa. Aspirar antes de injetar, o que ainda pode levar um falso negativo de 2%. Em caso de utilização de doses próximas a tóxicas, sempre utilizar marcador intravascular, que no caso, na maioria das vezes, é epinefrina. Em gestante, alguns autores sugerem usar como marcador intravascular 100 microgramas de fentanil. E essa revisão ainda se questiona se a ultrassonografia reduz a injeção intravascular. Bom, então, na forma prática, como se dá essa intoxicação? Pode se dar de forma imediata, até 5 minutos e 20 a 30 minutos. Bom, aí de forma imediata, geralmente a injeção arterial, você injeta às vezes na carótida, na vertebral, e é uma dose pequena, vai parar diretamente no cérebro. É mais comum em bloqueio de cabeça e pescoço. Em dose pequena, o paciente faz as convulsões. Raro colapso cardiovascular, porque você tem uma manifestação neurológica muito precoce e não vai fazer nível cérebro para alterar o sistema cardiovascular, geralmente levando a uma rápida redistribuição. Intoxicação até 5 minutos geralmente se dá por injeção intravenosa e de 20 a 30 minutos absorção sistêmica, geralmente ocasionados por altas doses, presença de outros fatores de risco. E lembrar que você deve monitorizar qualquer paciente que apresentou intoxicação por anestésico local por no mínimo 30 minutos. Por exemplo, se você fez um bloqueio de plexo para redução da luxação de ombro, você vai ter que esperar meia hora após o bloqueio para ver alguma manifestação mais importante. Bom, e o tratamento? Os pilares são principalmente manejo das vias aéreas e tratamento das convulsões. No manejo das vias aéreas, eu tenho que tratar agressivamente hipnose, ou hipóxia e acidose, desculpem, que podem potencializar a intoxicação para o anestésico local. E o tratamento da intoxicação tem como droga de escolha a utilização de benzodiazepínico, visto que o propofol, em uma situação de instabilidade cardiovascular, pode piorar essa instabilidade. Ainda outro fator que tem certa controvérsia é o uso de bloqueio neuromuscular. A vantagem seria pela diminuição do consumo de oxigênio pelos esses músculos, mas lembrando que não há um tratamento da convulsão, apenas um camuflamento da convulsão. Você vai utilizar o Marcelo modificado, que trata-se de epinefrina em doses menores de 10 a 100 microgramas. A vasopressina, o bloqueador do canal de cálcio e o beta-bloqueador não são recomendados. Obviamente, a lidocaína não é a medicação de escolha para as arritmias, e sim a amiodarona. E como não há lesão de miócitos, lesão física de miócito ou química de miócito, a RCP pode ser prolongada. Em relação à emulsão lipídica, você tem desculpa, você vai dever usar uma emulsão lipídica de 20%, que geralmente é encontrada no setor de nutrição parenteral. Então, teve qualquer início de intoxicação por anestésico local, já localiza alguém da parenteral e já pede para subir 1 ou 2 frascos de emulsão lipídica a 20%, com a dose inicial de 1 ml por quilo, seguido de 0,25 ml por quilo por minuto. Se você fizer essa conta por quilo-hora, vai ficar mais fácil, que vai dar em torno de 15 ml 15 ml quilo-hora, tá bom? Repetir dose se for necessário, e o Propofol não é emulsão lipídica, não é substituto da emulsão lipídica. Ele contém apenas 10% de lipídios e ainda existe o risco de potencializar a instabilidade hemodinâmica do paciente. Esse aqui seria o guideline de tratamento da Grã-Bretanha. Você tem alteração de reconhecimento, alteração do estado mental, colapso cardiovascular, e pode ocorrer a reação, a toxicidade pode ocorrer algum tempo depois da injeção.
Manejo imediato, para anestésico local é óbvio, chamar por ajuda, manter via aérea, 100% de oxigênio na intenção de diminuir acidose e hipóxia, confirmar estabelecimento do acesso venoso, controle de convulsões com uso de benzodiazepina, tiopental, propofol, acesso cardiovascular, avaliar a avaliação cardiovascular por todo o período e considerar amostras de sangue para exame. No caso de colapso cardiocirculatório, iniciar a reanimação cardiopulmonar e, se não tem colapso cardiorrespiratório, tratar hipotensão, bradicardia e taquicardia. Administrar emulsão intralipídica, né? Mantendo a continuidade da RCP, e lembrar que essa recuperação pode durar até mais de 1 hora, tá bom? Isso é o mais importante. Aqui é a manejo da emulsão lipídica. Você faz um bolo de 1,5 ml por quilo, podendo repetir até 3 vezes, certo? E uma manutenção de 15 mg por quilo hora, podendo dobrar em casos de ausência de resposta. Esse é só um esquema que tinha nesse artigo, que ele faz um cálculo para um paciente de 70 quilos, para facilitar na hora da intercorrência. Você vai fazer 100 ml de ataque em 1 minuto, podendo repetir até mais 2 vezes esse bolos, e uma infusão contínua de 1.000, podendo aumentar para 2.000 ml hora, se não houver melhora do quadro. Aqui é uma tabela mais sucinta do Jornal Americano de Anestesia Regional e Dor, falando da manutenção das vias aéreas, supressão de convulsão, e ele fala até já para alertar a equipe de SEC, ou seja, do bypass cardiopulmonar, na intenção de uma refratariedade de parada cardiorrespiratória. Manejo básico ACLS, né? Evitar vasopressina, bloqueador do canal de cálcio, beta-bloqueador e anestésico local, reduzir a dose individual para epinefrina para a dose menor de 1 micrograma por quilo, e a emulsão lipídica, que ela considera as mesmas doses que eu citei anteriormente. Então, quando é que eu vou utilizar a solução lipídica? Alguns trabalhos mais antigos falavam para utilização apenas em casos mais graves, mais extremos, com parada cardiorrespiratória refratária. Outros já estão trazendo que há benefício em tratar mais precocemente a intoxicação por anestésico local. E recentes relatos falam que deve se tratar no primeiro sinal de arritmia suspeita, no caso de convulsão prolongada e estados de rápida progressão de piora. O mecanismo envolto na ação da emulsão lipídica são basicamente 3: o cardiotônico, levando a inotropismo positivo, o efeito metabólico que melhora o transporte de ácido graxo mitocondrial, e a teoria do escoador lipídico, em que o anestésico local se adere ao lipídio da emulsão lipídica e sai do canal, possibilitando melhora do quadro. Bom, e pós-intoxicação por anestésico local. Deve-se observar por no mínimo de 12 horas, medir amilase e lipase por até 48 horas, notificar a SBA, e a decisão de prosseguir ou não a cirurgia vai variar de caso a caso, a depender principalmente da evolução pós-convulsão.